Oi, galera, boa noite. Vamos chegando. Vamos chegando, galera, que é o Coletivo Negração. Mais uma live. Lives de grande importância pra gente. Dudu, beijo, Dudu. Seja bem-vindo. Diego já tá na área. Deixa eu esperar entrar mais gente, Diego, pra gente começar o nosso assunto. A gente tem feito um programinha aí, né? Vitor Hugo, legal. Evandro, muito obrigado pela sua presença, Evandro. Muito obrigado por você ajudar a gente a divulgar isso nos outros grupos. Evandro, com um trabalho maravilhoso, ajudou a gente da outra vez, né, Evandro? O Zulu não conseguiu entrar na primeira oportunidade, então o Evandro entrou dando o maior banho de cultura também, sabe? Não menos nem mais importante que o Zulu. O Zulu teve seu momento, né, semana passada. A gente tem tido contribuições maravilhosas, gente, nessas lives. As lives têm sido de suma importância para a galera que tem, de alguma maneira, circulado na pandemia, nesse movimento pela internet, nesse movimento online, nessa invasão preta na rede. Tem sido muito importante pra gente. Muito obrigado, Evandro. Luiz está aí, membro do Coletivo Negração. Eu acho que é interessante também falar um pouco disso, dos membros, né, desses atravessamentos, quem compõe o Coletivo Negração. Eu sou Fábio Batista, eu sou diretor da Escola Carioca de Danças Negras, eu sou diretor e coreógrafo da Companhia Clã. E a gente somou alguns esforços para montar esse coletivo. Luiz Monteiro, que é uma grande cabeça nesse lugar, que a gente está falando de Coletivo Negração, que representa tantos trabalhos negros como o do Rubens Barbô e seus trabalhos fora, extra Rubens Barbô, que é um coreógrafo que tem essa consciência de pretitude na cultura, né? A Fernanda Dias, uma grande atriz, grande intérprete, grande bailarina, grande pesquisadora, super estudante, super formadora de opinião nesse sentido. Fernanda Dias, que faz parte de diversos trabalhos lindos. O Rodrigo Nunes, que também é um cara, uma cabeça muito maior do que o seu próprio corpo, de tanta coisa que ele tem guardado ali. É um acervo de cultura popular brasileira, um acervo de cultura popular preta. Rodrigo Nunes, que é cria do jongo, lá da Serrinha, e hoje está na Companhia de Aruanda, né? Uma grande figura de Madureira e do Rio de Janeiro, da cultura negra carioca. Beto Pacheco, que é um encontro lindo, né, dessas pessoas que a gente promove, graças a Deus, que a vida nos promoveu esse encontro. Depois de tanto tempo, cada um circulando na sua área, essas 5 cabeças se encontram. Beto Pacheco, que é um paulista mais carioca do mundo, né? Nária, seja bem-vinda, galera, seja bem-vindo. E o Beto, que comanda o grupo Macala, coreógrafo do grupo Macala, mas tem uma história linda na dança negra brasileira, não só carioca, mas brasileira, a nível nacional. O Beto tem uma formação em dança moderna, passou por Cláudia Raia, passou por companhias muito interessantes, por trabalhos muito interessantes. Naira, muito obrigado. Naira é uma grande produtora das produções pretas cariocas, de teatro, dança. Naira é o cara. Isis, seja bem-vinda. E vamos lá, eu vou chamar o Diego e a gente vai começando, né? Diego, não é que eu dispenso apresentações. Opa, Fábio, querido, bom rever. Conhecemos, trabalhamos junto na indústria do conhecimento. Ah, pode crer. Poxa, linda. Pô, que bacana. Gente, ó, tá vendo que coisa legal? A gente vai falar um pouquinho de dança preta e de preto na dança, você vai adorar. Fica ligado aí. Não sai daí não, tá, lindona? Eu vou chamar o Diego pra gente começar o nosso bate-papo. Vou deixar o Diego se apresentar, porque eu não vou conseguir falar tudo que o Diego faz. Ele tem muita coisa bacana. Ele é o nosso diretor do Centro Coreográfico. Mas, para além gente sobre isso. Diego, eu tô te chamando aí. Oi, Diego, tudo bem? Tudo jóia. Tudo bom, Fábio? Como é que você tá? Tudo ótimo. Quanto tempo, né? É, Oi, conversamos um Diego. pouquinho hoje, mas a gente se encontra, sempre fala. É, E é bom
em sempre encontrar vocês, com você, conversar e tudo. Vocês estão me ouvindo bem, Fábio? Tô te ouvindo. Galera que tem que me falar. Pessoal, tô Ótimo. ouvindo bem aí, pessoal? Dá um apontamento pra gente aí, pra ver se a gente faz algum ajuste técnico antes de começar tudo. Diego tem coisa pra caramba pra falar. Não vale a pena ficar no somzinho baixo, não. Tem que ouvir e anotar. Oi, Mariana, saudade também. Bom ver toda essa galera se reunindo para a gente conversar, né? Eu acho que esse momento da gente se encontrar de outra maneira, da gente trocar, é, conversar, poder falar, usando aí as redes, o que a tecnologia nos oferece de bom, né? Está sendo uma das estratégias para a gente encarar, viver e construir as possíveis soluções, saídas, novos projetos, frente a tudo isso que a gente está vivendo, né? Nesse contexto pandêmico aí que a gente está enfrentando enquanto sociedade, entendendo quais são as nossas responsabilidades, né? Enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, cuidando de si, mas não só para a gente ficar bem, mas cuidando de si para fortalecer a coletividade, né? E o bacana de falar de coletividade com vocês é de estar junto aí dessa representação dessa instância forte que é o Coletivo Negração e tudo que esse coletivo com cada componente, cada integrante que você falou agora, com cada parceiro, vem fortalecendo, construindo, trabalhando para a gente estar cada vez mais presente com nós, agentes que eu digo, criadores, bailarinos, pensadores, negras, negros, e com seus pensamentos, com suas produções, com suas questões para o mundo, para a gente trocar com os nossos iguais, mas também com os nossos diferentes de igual para igual, né? E o trabalho do Coletivo Negração é fundamental. Valeu, Edu, Olha Pantera isso, Negra, gente. Chamaram a Pantera gente de Panteras Carioca. Negras. É isso aí. Pra carioca. É, meu pai. Assim a gente fica até vermelho, sem poder. Não é? Mas, Diego, então vamos começar. Quer dizer, já começamos, né, Diego? Essa reflexão sobre a pandemia, é o que a gente conversou à tarde, né? Nos obriga a inúmeras coisas, e uma delas é esse autoestudo, né? E esse estudo sobre as nossas ações, o que a gente tem feito, o que a gente pode proporcionar além disso. A rede está a serviço disso para a gente. De repente, a gente nunca soube tão bem usar a rede como está tendo que usar agora, né? E uma delas é fazer essas aproximações, esses atravessamentos. Quem é que pode, Sim. no seu dia a dia, sentar lá, conversar com o Diego, da sua frenesi toda que tem ali de administrar, se você vê aquela figura alta passando para lá e para cá e você não consegue. Quando você pega você e você vem calmamente, aquela sua voz como se nada estivesse acontecendo, mas o bicho está pegando. Isso que é interessante. Ô, Sempre. Diego, eu queria começar com você falando um pouco desse teu início na dança, né? A gente conversou, tal qual também sou, você é uma pessoa oriunda de projeto social. Queria que você falasse um pouco disso, desse teu início na carreira sua quanto Sim. bailarino. Com o maior prazer. Meu primeiro contato assim, consciente com a dança cênica foi assistindo uma apresentação de balé clássico numa missa de Páscoa. Né? Eu morava, era criança, morava com a minha avó, a gente vive junto há muito tempo, né, tem essa traço de cuidar dos mais novos, cuidar dos mais velhos. E mesmo eu já tendo meu primeiro contato religioso sendo com o candomblé, já vivenciando a dança, mas meu entendimento dessa dança cênica, a primeira imagem que eu me lembro foi dessa apresentação de balé numa missa de Páscoa. E aí eu fiquei muito entusiasmado com o que eu vi, com tudo aquilo, com as pessoas subindo nas pontas, com rapazes dançando, moças dançando, e aquilo me afetou muito e eu procurei saber onde aconteciam aquelas aulas, como que fazia para dançar daquela forma, para estar ali, e encontrei o projeto Balé Brasil da Ilha do Bom Jesus, que é dirigido até hoje pela Mercedes Valpassos, que é uma argentina radicada no Brasil há muitos anos já,
E o Balé Brasil já tem, acho que quase 30 anos, se já não tem mais de 30 anos de projeto social, né? Atendendo ali a turma da Maré, da Vila dos Pinheiros, Que da Ilha lindo. do Fundão, Vila Residencial FRJ, é naquele território da cidade. Eu morava ali naquela época. E conhecia nos fundos de uma da igreja a professora de balé argentina, que já tinha suas turmas de balé há poucos anos na época, e falei que queria começar a dançar, que estava interessado por aquilo, sem avisar ninguém da família, sem pedir autorização para ninguém. Eu tinha 10 anos de idade. Então eu comecei a fazer balé ali, e depois de mais ou menos 2 meses já fazendo aula, é que eu avisei a família que eu estava fazendo balé. Mas era no contraturno da escola, não ocupava nenhum momento de estudo, e aí foi tranquilo continuar fazendo. E dentro dessa realidade, né, de estar com esses jovens, com jovens daquela região, vivenciando todos os perrengues, mas também as soluções e as maravilhas de fazer dança, né, que é uma linguagem, sobretudo quando você fala de balé, uma linguagem cara de você fazer, de ter um material, uma sapatilha de ponta, uma meia calça de qualidade que dure, ou uma malha para o rapaz, uma sapatilha de meia ponta que resista aos giros, às vezes em solos, em pisos que não são tão apropriados assim para dança, mas a gente o Balé Brasil tem um staff até hoje de mães e pais e das coordenadoras do projeto, hoje a Mercedes Valpassos, a Wanda Coco e a Cristina Bergo, que mantém esse projeto que já acho que contemplou mais de 100 famílias dessas comunidades, desses bairros, né? Com dança de qualidade. E aí, a partir disso, eu fui dançando em festivais, ganhando prêmios em grupo, com solos, com balé clássico e danças de caráter na época, Uhum. que a gente viajou, fomos para muitos festivais, sempre juntando, a comunidade se juntando para fazer aquilo acontecer, né? Os pais, as mães fazendo as vaquinhas, os almoços para arrecadar fundos. E aí eu comecei, na minha trajetória pessoal, outros diretores de escolas, coreógrafos de grupos juvenis começaram a me convidar para participar dos seus grupos, das suas escolas, e aceitei alguns convites, né? Depois de quase uns 4 anos já fazendo balé. E nessa estrutura, fui ao Grupo Cultural de Dança Ilha e outras escolas, conheci muita gente, mas quando foi a mudança do ensino fundamental para o ensino médio na época, teve uma quebra por uma cobrança de família, Família. por eu ter que ter uma profissão que a família reconhecesse como profissão na época, né? E a gente é de uma outra geração, né, Fábio? Talvez, acho que a dança avançou bastante hoje, mas na nossa época não era tão, o entendimento das famílias não era tão por esse lado, por esse viés. É. Era mais como hobby, né? E aí eu passei um período, uns 2 ou 3 anos sem aula, sem contato. Acho que não chegou a 3, talvez 2. Mas fiz prova para a FAETEC, né? Quando estava acabando o ensino fundamental, fiz prova para a escola técnica para fazer o curso técnico de produção de TV e vídeo na época, na Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch. Adolfo E Bloch. aí eu reencontrei a dança na Adolfo Bloch, na companhia de atores e bailarinos Adolfo Bloch, que na época era um grupo amador da escola, ainda não era uma companhia profissional como é hoje. E a gente conversou sobre essa questão da Adolfo Bloch, né? O grupo já existia quando você chegou? E como é que foi? Você faz parte dessa primeira formação? Sim, a gente tem. O grupo já existia Uhum. como atividade extracurricular, né, em contraturno, projeto pedagógico da professora Rosane Campelo, que é a diretora até hoje. E aquela geração de alunos que foi se formando bailarino, que foi se profissionalizando, bailarinos e bailarinas, pesquisadores, pesquisadoras. Nós fomos ali, eu particularmente fui conhecendo a dança contemporânea ali, né, na escola pública, conhecendo a arte contemporânea como um todo, a partir da escola pública, né, visitando museus, assistindo espetáculos, festivais internacionais, sempre com um olhar cuidadoso
de uma professora conduzindo, dizendo que era interessante para essa juventude assistir, e fui ganhando gosto por essa linguagem, né? E esse grupo era uma geração que eu acho uma geração brilhante, que tá por lá, dessa época, passamos Felipe Padilha, bailarino, Morena Paiva, Priscila Barros, Agatha Pires, Esther Dias, que é atriz, bailarina, reconhecidíssima, faz vários trabalhos. Vitor estava também? Monteiro, Vitor D'Olive, dessa geração. Então é uma turma incrível, que está todo mundo hoje trabalhando com arte, seja nos bastidores ou professando arte ou dançando lindamente, pesquisando, fazendo seus trabalhos. Jéssica é uma amiga que está, se ela estiver assistindo, manda um beijo para ela, que está lá nos Estados Unidos, confinada no navio, mas é uma grande comunicadora de uma grande rede de cruzeiros e trabalha, traz arte, entretenimento para essa galera. Então é uma geração muito legal. Essa geração... E aí, depois do Adolfo Bloch, desculpa. Após Adolfo Bloch, eu fiquei o período da escola, né, os 3 anos e mais 1 ano na companhia, 3, não, acho que 2 anos da escola e mais 1 ano na companhia de atores bailarinos Adolfo Bloch, quando teve a audição para o ateliê coreográfico, e daquela época, uma outra política, um outro momento da cidade, né? E aí, dentro daquela audição, com sei lá quantas pessoas, mais de 500 pessoas, talvez, ou talvez até mais, eu fui um dos bailarinos selecionados, e dali começou o contato com uma cena profissional, com uma galera do circuito da dança contemporânea, de outras linguagens, e aí foi para companhias. Introduzir essa dança no teu corpo, né? Mas você passa ainda pela De Anima, né? Você tem um período ali na De Anima, ali no Companhia Étnica. A Carmen tá aí. Aquelas parcerias com... eu vi que Carmen entrou. Com o Roberto, a gente tem um atravessamento ali, Vitor. Ali, nessa parceria, você estava com o Diego já, ou ainda era algo do projeto de formação do Balé Brasil, da dona Mercedes Valpassos? Não, nessa época da De Anima, ali do José Bonifácio, de toda aquela articulação com a Companhia Étnica, nesse momento, que eu tive um outro momento com a Companhia Étnica mais à frente, mas nesse momento eu já estava no ateliê e pesquisando, buscando informação, buscando aula para fazer, aprimoramento técnico, conhecer pessoas, conhecer profissionais, conhecer outros espaços culturais da cidade, ter contato com outras referências. Aí já era essa expansão, né, para o campo profissional. E tive o prazer, a sorte, eu acho que tivemos, né, Fábio, a sorte de sempre ter contato com excelentes profissionais. Sim. Nesse período de formação, né? Então, ali na De Anima eram aulas de balé da melhor qualidade, com uma turma incrível, né? E que colaborou muito também para a construção de uma musculatura, de estar junto com bailarinos já mais velhos, né? Que a gente fazia aulas com a companhia, o Richard Cragon. Com o Richard, às vezes, Rosália. A gente fazer aula com a companhia. Rosália Verlandier, Roberto de Oliveira. Manrique Cubano, né? Sim, toda uma galera. Uma galera muito boa. Agora, se tratando disso, né, desses atravessamentos aí, a gente vê também que hoje, o Diego, não sei se eu estou falando uma besteira, mas eu acho que década de 90, 2000, os projetos sociais estavam estimulando muito. Também a gente com a Carmen tem essa leitura também dessa fase muito violenta das favelas. Era uma fase de remoção, de facção, entrando ali, entrando lá, a polícia na verdade até hoje não tem, mas uma política de segurança que assegurasse algo, o nosso translado, né, de um lado para o outro. A gente estava atravessando a cidade. A gente estava indo, você estava indo para o Porto, estava indo para o ateliê, eu estava indo para a Companhia Étnica, indo para Copacabana, para a Loja da Dança. A gente estava, esses jovens negros e periféricos, atravessando, muito estimulado por nossas mestras.
hoje, como é que você vê isso? Você acha que outros Diegos, outros Fábios, outras Cláudias Martins, seja o que for, outros Vitor, Vítores é ótimo, né? Outros Vítores, há essa possibilidade? Onde você vê esse espaço hoje, né, na cidade? No estado nem se fala, né? Mas, enfim, Sim. Baixada, tudo isso. Mas hoje você vê esse lugar aonde? Ou você não vê? Eu acho assim, Fábio, a gente tem uma construção de cidade, falar de Rio de Janeiro, né? Você sabe muito bem disso, que é uma cidade muito fraturada, Uhum. que a política pública não chega para todo mundo, em todos os lugares, né? É... Às vezes, o que chega da política pública é a violência, na maioria das vezes. Uhum. Então, essas iniciativas, as ONGs, os projetos sociais, eu sempre vislumbrei essas instâncias com a minha trajetória, com o meu olhar, como possibilidades comunitárias mesmo de fazer a informação chegar, de promover essa troca, facilitar o acesso, levar. Você vê que hoje, com a questão da pandemia da Covid-19, será que a informação que passa na televisão, de todo esse processo de higiene, essa questão sanitária, todos os territórios têm acesso É, a tudo isso que se fala? Porque às vezes as pessoas acham que é igual para todo mundo, mas não é, não é. né? Não é igual para todo mundo. O acesso à água encanada não é igual para todo mundo. O tratamento de esgoto não é igual para todo mundo, né? As vias, as construções, o acesso ônibus, poder ir e vir não é igual para todos. Então, na minha formação, tive a sorte de encontrar pessoas bem formadas, que tiveram trajetória profissional na dança relevante e para me conduzir dentro desses contextos, né? E vejo muitos dos amigos e amigas dessa geração também do Balé Brasil fazendo, replicando iniciativas similares nas suas comunidades, sabe? Uhum. Tem a Amanda Andrade, está lá com a Maré Complexo, fazendo todo um trabalho de comunicação, com carro de som, com faixas, com tudo pela comunidade, pela Vila do Pedro, Vila do João, conscientizando sobre a importância de uma boa alimentação, como, de repente, com alimentação, com agricultura familiar, como ter uma Acabou. boa alimentação, como desenvolver esses processos de cuidado de si com essa questão sanitária de higiene, dentro da realidade, daquela realidade que se apresenta, né? Como a gente falou que não é a mesma para todos. Então, isso é importantíssimo. E naquela época, você pergunta nesse processo final das décadas de 90, para mim era impensável ter contato com uma apresentação de balé, com a possibilidade de formação tão próximo da minha casa, Sim. né? Tanto que depois, quando eu fui ter contato com essas outras escolas, era sempre atravessar a cidade, como você bem colocou, ir a 2 ônibus, 3 ônibus, chegar tarde, e no outro dia a escola sempre presente, né? Então, são essas voltas que uma geração inteira e que muitas gerações até hoje precisam dar. Recentemente procurou uma assistente social lá da Cidade de Deus, né? E buscando referências de formação bacana em dança para um jovem, uma criança que o sonho da criança é fazer balé, mas a Uhum. família não entendia tão bem esse sonho. Então, essa assistente social me procurou, viu, reconheceu em mim alguma possibilidade de diálogo, né, de ponto de apoio, foi conversar remotamente, por telefone, com pessoas próximas, com familiares, e matricularam o jovem numa escola de balé, que tinha oferecido Uhum. uma bolsa e tudo. Entende? Então, são essas. É disso também que a gente está falando. Sim, sim, eu entendo. Queria só agradecer a presença aí do Preto Ponto Move, que é um coletivo bacana também, que está falando sobre profissionais da dança, Ana Calado, Pablo, Sérgio Noronha, Ronaldo Damas, tanta gente bacana aqui. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, até que eu não sei o Verdade. nome. O Diego, então, olha só, eu tenho uma questão, porque assim, quando a gente começa pelo balé clássico, eu não comecei pelo balé clássico, né? Então já comecei muito orientado das minhas origens,
né, muito embasado pela história. Eu fui muito bem embasado pela formação que a Companhia Étnica me deu. É, quando você começa com Mercedes Valpassos e Brasil e o Balé Brasil, com a técnica do balé clássico, você se encontra, você já se vê como um corpo negro ali, ou demorou, esse processo foi um pouco depois, foi quando, se não foi naquele momento, Foi bem depois. foi bem Para depois? mim foi bem depois. Para mim foi bem depois. É, esse entendimento, essa construção de se entender como negro, foi, para mim, aconteceu no momento em que eu tive contato com a companhia étnica, já como bailarino, né? E um contato até um pouco conflituoso, porque era uma outra, na companhia étnica, tive contato com uma outra linguagem de dança, para o qual meu corpo ainda não tinha conhecimento daquele repertório de movimentos, né? Minha formação foi muito forte em balé clássico e em dança contemporânea, então meu corpo se moldou para essas linguagens, né? E aí na companhia étnica eu tive contato com a dança afro, com Charles Nelson, com pessoas que eu já conhecia, mas nunca tinha vivenciado a experiência de movimento de estúdio, de troca, de pesquisa, né? Uhum. Por um tempo longo. Então, ali nessa experiência, eu acho que foi em 2009, se eu não me engano, já depois que eu voltei de viagem de São Paulo, eu já tinha passado por várias companhias. Eu tinha passado pela Companhia do Ateliê Coreográfico, com a direção da Regina Miranda, tinha passado pela Esther Bates na companhia de dança, André Maciel, companhia de dança, vários trabalhos com Renato Vieira, em diversas situações. Já tinha passado pela Companhia Profissional de São José dos Campos. Eu acho que ainda não tinha assumido a orientação artística lá em São Paulo, mas enfim, tiveram outras companhias também por aí. E aí depois de toda essa galera que fomentou muita coisa em mim também, como intérprete criador, né? Como pesquisador, eu tive na companhia étnica, que foi um momento de ruptura, porque depois da companhia étnica eu já comecei a buscar um caminho mais autoral, né? Um caminho de Uhum. pesquisa, um caminho de querer falar as coisas que eu estava a fim de falar. Logo depois que eu saí da companhia, eu fiz uma. Foi alguns meses depois, abriu uma prova para o cargo de orientador artístico da área de dança contemporânea na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, que a companhia de lá virou Companhia Jovem. E aí eu passei em primeiro lugar, né, nessa prova, em tudo, fiquei lá um tempo. Ganhei um edital, uma bolsa para pesquisar, e ali eu comecei, mas ainda como disse, com a dança contemporânea e tendo como raiz, como base técnica muito grande, o balé clássico e a dança moderna. Mas tudo aquilo ali eu já estava fomentando. E no meu retorno para o Rio de Janeiro, eu junto uma galera de amigos, pessoas que eu falei agora, Mariana Paiva, Richard Garcia, Itamar Vasconcelos, Marina na época não, mas uma galera para pesquisar. Já estava muito interessado em entender os deslocamentos, já Uhum. entender a diáspora, como é que a diáspora se fazia presente aí nessa tal contemporaneidade. E a gente criou o núcleo de pesquisa Desloque.art para pensar o deslocamento nessa cidade, o que era se deslocar, né? Quanto custava se deslocar, ter acesso aos teatros, nós como moradores de subúrbio, como é que é chegar até um teatro Já. da Zona Sul para assistir um festival internacional, o que vinha desses festivais para os equipamentos, para os espaços culturais da Zona Norte, da Zona Oeste, né? Então, esse núcleo se formou interessado em pesquisar essas questões que, na época, eu chamava de diásporas contemporâneas. A gente vai, né, entendendo, mas já era o meu interesse como pesquisador pela diáspora negra, entender esses processos no meu corpo e no corpo de mais pessoas e como isso se transformava, como esse grito se transformava
em arte, em dança, se perpassar pelo nosso corpo. Muito legal, muito legal. Antes de eu chegar no CCO, que eu acho que tem, se você falou agora todas as suas passagens, né? Eu acho muito interessante, eu já ia fazer essa pergunta para você também. Você tem uma passagem no carnaval, né? Que hoje o bailarino carioca, né? O bailarino do Rio de Janeiro, tem tido já há um bom tempo, tem tido o carnaval como esse recurso, né? Financeiro, né? Para alguns que trabalham o ano todo, o carnaval é o 13º, mas para outros o carnaval é o único pagamento. Né? Quando a gente fala desse corpo negro periférico que não está ligado a uma pesquisa ou que não está ligado a algum projeto de uma companhia, né? Que assim, a gente até conversamos sobre essa diminuição, né, das grandes companhias. Então, a gente está vendo mais o crescimento dos grupos de pesquisa, coletivo, e o bailarino se desdobrando em algumas outras funções, de estar aqui fazendo um papel no musical, fazendo um negócio ali, enfim. Essa cultura da companhia está se dando espaço para os trabalhos colaborativos, essas parcerias, né, que a gente está falando. Mas aí, mais fatidicamente no carnaval, você tem uma passagem ali na Imperatriz, que eu sei, do grande pajé lá, mas fala um pouquinho mais desse lugar do carnaval, quando é que você chega, que eu acho também que é um outro lugar que a gente encontra esses corpos negros, né? Não sei que se foi antes de companhia ou se foi depois da companhia étnica. Não sei se foi antes, quando você diz, mas ali a gente tem uma dimensão de quanta gente preta tá dançando, né? Sim. Eu hoje gosto de pensar, vou falando do carnaval primeiro, que o carnaval é uma grande performance urbana que a gente vive, né? Não é só um momento de festa, para muita gente é um momento de resultado de um trabalho de um ano inteiro, né? E para o bailarino, para os coreógrafos, para os diretores artísticos, diretores de cena, se constituiu como um campo de possibilidades, um campo de possibilidade um campo de possibilidades para exercer a sua criação, para pensar essa estética, para pensar a estética negra, né? Para entender que corpo é esse que samba, que ginga, né? As referências negras na cena, nessa performance urbana, num chão diferenciado, que é um asfalto, que é um piso de cimento. Como é que é essa como são essas relações, né? Tem o momento do show, que é o grande show, que é o desfile lá da resistência física, né? Que muitas vezes a fantasia pesa a beça, na maioria das vezes, e aí o bailarino passa em êxtase, mas a gente sabe que não é muito fácil. Mas tem um outro momento, é lindo vivenciar, as células do corpo todas reagem a tudo aquilo, mas não é fácil, né? Se atravessar uma avenida dançando com, sei lá, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos de fantasia, não é fácil. Mas tem todo um outro momento que eu gosto muito, que é o momento de preparação para o carnaval, onde toda uma massa de bailarinos, de pesquisadores, de criadores, de todos os tipos se encontra, assiste o trabalho do outro, vibra, torce pelo outro. Tem uns que não torcem muito, mas as pessoas, na grande maioria, torce. Quer E mais que aí você a caia, gente está ali. Exatamente. que é Mas o teu é um lugar no ano que momento vem. que eu acho incrível. Eu acho incrível que é esse encontro de uma massa que não se encontra, né? Que a gente vê o tamanhão da dança nos ensaios das comissões de frente, das aulas coreografadas também, né? Eu acho muito bonito isso. E isso tudo está vinculado a outros corpos que não têm esse rigor ou não são vinculados a esse mito da bailarina clássica, né? Aham. Que que está ali, que é lindo, que é essencial, que comunica com muita gente, mas que tem outros corpos também. Corpos mais fortes, mais cheinhos, ou magros também, mas com outras constituições e que tem espaço para requebrar, para rebolar, para se mexer da sua maneira
aí nos desfiles e também já há algum tempo pela contribuição dos grandes mestres e mestras das danças negras, é, tem a possibilidade de estar se expressando nos espaços que legitimam, né? Arte, dança, que dão força e fortalecem para que os proponentes, os criadores, esses pesquisadores encarem o circuito profissional das artes, né? E a outra pergunta foi sobre, desculpa, Fábio, eu falo muito. Se você quiser me cortar, você pode me cortar. Não, eu tava falando desse encontro, né? Porque se lá você também consegue sentir ter essa sensação desse encontro desses corpos negros. A gente estava comentando hoje sobre o termo que as pessoas geralmente entram em discussão, o direito do bailarino de comissão de frente, né? E esse lugar não existe, né? Legalmente não existe o lugar do bailarino de comissão de frente, né? Existe o lugar do integrante. E aí eu acho que vale muito da interpretação de quem contrata aquelas pessoas, o que a escola está recomendando o trabalho artístico do coreógrafo. Eu queria que porque você foi integrante, né? Na verdade, a gente nunca deixa de ser. Quando a gente é chamado, a gente está lá. Mas você é integrante e esse ano você teve sua primeira possibilidade, Experiência como né? coreógrafo. Seu primeiro trabalho como coreógrafo, né? Embora a gente ache, e isso é pessoal meu, embora eu acho que todo mundo que dança numa comissão de frente hoje cria um potencial muito forte para ser coreógrafo, porque é um lugar de ressignificação. Você vê um cara que é um mestre de dança clássica e apresenta uma coreografia afro. Eu não consigo conceber se ele não utiliza o corpo do dançarino como co-criador, né? É até uma Sim, verdade. polêmicazinha aí que eu tô botando aí, meu Deus do céu. Mas você podia falar desses dois lugares, né? Sim. Minha primeira comissão de frente foi com o Renato, o coreógrafo era o Renato Vieira. Foi Grande Rio. Já não me lembro o ano, tem muitos anos. E aí foi um momento que eu encontrei tudo isso, muito jovem, uma possibilidade de trabalho, né? Naquele momento difícil do ano para dança, para quem dá aula, que não tem a mensalidade ou o pagamento do aluno, da quem dá aula nas escolas livres de dança, ou então nas companhias naquela época, que era um momento mais difícil para patrocínios e tudo, né? Porque o meu período como bailarino foi um período em que as companhias eram patrocinadas, né? Aham. Então, foi um período que eu vivi, posso dizer que vivi praticamente mais de 10 anos do meu ofício de bailarino, recebendo salário, né? Mas a gente entendia naquele momento que tinham as quebras por conta da questão de repasse de patrocínio, enfim, aquelas questões todas. Então, o carnaval sempre foi um lugar da gente estar naquele momento do ano trabalhando, se encontrando, né? Mantendo aí suas casas com dignidade, né? E as nossas casas com dignidade. Então, eu fiz dançando comissão de frente, acho que 4 anos seguidos com o Renato Vieira, 4 carnavais maravilhosos com o Renato Vieira. Depois eu fiz um carnaval com a Regina Sauer na Imperatriz, Sim. Leopoldinense. E aí eu mudei um pouco o foco das coisas e não fiz carnaval durante um bom tempo, alguns anos. Voltei quando Renata Verziani, uma conhecida amiga querida, Grande comentou comigo bailarina, que Renato. Cláudia, bailarina, conversou comigo falando que Cláudia Mota estava precisando de bailarina para a comissão de frente dela, e no Império Serrano na época. E eu falei assim, eu quero voltar a fazer carnaval, uma coisa que eu gosto muito. Entrei em contato com Cláudia, a gente se conheceu, ela curtiu o meu trabalho, e aí tivemos uma parceria muito bacana no Império Serrano e na Imperatriz. Foi um carnaval no Império Serrano, com o enredo Silas de Oliveira, né, que foi um desfile mágico, incrível, um trabalho lindo, com que eu Das tive saias, um né? destaque muito bacana das Das saias, saias. Uhum. que nós éramos entidades ancestrais e eu representava uma entidade importante, que se juntavam todos ao meu entorno, no ápice da coreografia para o jurado. Tem na internet, é lindo, tem fotos das minhas redes sociais. E no ano seguinte teve Xingu, né? Esse desfile que eu tenho um carinho imenso pelo Xingu, Caio Rodrigues, e também coreografia da Cláudia Mota, que ela segui como também
destaque, pivô das coreografias dela, fazendo lá o pajé da comissão de frente, que foi incrível, né? Foi. Uma oportunidade de alcance de mídia incrível. Minha imagem circulou por emissoras de televisão do mundo inteiro. Eu recebia as coisas de amigos que estão pelo mundo. Olha, passou você aqui. Aí eu recebi os vídeos, sabe, Europa, tudo, televisões do mundo inteiro, mídia falando e a sua foto lá representando, falando do Carnaval do Rio. Foi um momento muito especial. Eu gostei muito de ter feito esse trabalho e marcou muito. E o ano seguinte, com homenagem a Chiquinho e Maria Helena, a grande Maria Helena, que aí eu já não estava mais no pique do carnaval, porque já estava na gestão, na direção artística do Centro Coreográfico. Aham. Né? Esse ano, É. eu recebi o convite no finalzinho do ano passado, na verdade. Fiquei super feliz com o convite da Unidos da Vila Kennedy, que é uma escola que desfilou no especial da Intendente Magalhães, e através do Silvio Cunha, carnavalesco, para coreografar a comissão de frente da escola, com um enredo lindíssimo que a Vila Kennedy botou com toda a dignidade. O carnaval desse ano, a escola estava linda e, modéstia à parte, acho que a comissão de frente ficou muito bonita, né? E conseguimos os 40 pontos para a escola, que era a nossa meta, a gente conseguiu e estamos juntos aí para o Carnaval de 2021 também. Ah, que bacana. Eu ia perguntar para você se você gostou da experiência, vai continuar, vai investir, né? Porque. Gostei muito da experiência, muito da experiência. A experiência é incrível, porque eu digo que antes eu tinha contato com a escola de samba pela perspectiva do bailarino, do componente da comissão, né? Que você vai até um determinado ponto. Você vai até onde o coreógrafo permite que você vá, ou até onde você tem que ir mesmo, experimentar a comissão as roupas e estar ali naquela rotina. Como coreógrafo, se expande, né? Porque eu tive contato com os compositores, com os mestres da comunidade da Vila Kennedy, bateria, todo mundo da escola de samba, toda a comunidade se mobilizando para botar o carnaval na rua, foi a experiência, uma das experiências mais incríveis da vida. E é Ver muito toda uma diferente, né, comunidade se Diego? mexendo. E é muito diferente, discrepante a relação da escola de samba da Intendente com a sua comunidade e aquela preparação no desfile do que Sim. no grupo de acesso. Há uma escala decrescente, assim, que você vê que o valor, né, que dá, porque a escola de samba fica à mercê de uma população mais local do que aquela toda do Rio de Janeiro, né? Ela não é torcida de todo mundo, ela é torcida da galera da Vila Kennedy. Então, quando você está lá, você está realmente na comunidade, né? Às vezes até eu fico imaginando você lá, né? Nesse lugar. Bom, eu quero perguntar agora sim vamos chegar no CCO. Vamos lá. Vamos. CCO, me fala um pouco, como é que se deu isso, o Diego? Você consegue fazer uma análise disso? Eu tô te acompanhando e você falando da maré, tudo isso, eu falo, gente, como é que deve ser você chegar assim hoje, nesse cargo de suma importância para a dança estadual e nacional? Praticamente da América Latina. Se você conectar aqui, é o maior centro Sim. coreográfico da América Latina. Então, como é que você faz essa leitura aí? Me fala desses caminhos, como é que foi? Olha, a chegada ao CCO, eu acho que também foi um momento muito bonito, né? É importante dizer que eu assumi a direção artística do Centro Coreográfico em 2017, no início de 2017, na gestão da então secretária Nilcemar Nogueira, né? Querida Nilcemar, um beijo para ela, que o Centro Coreográfico estava sem direção artística no momento e a gestão buscou a construção de diálogo com a sociedade civil através do Conselho Municipal de Cultura e dos fóruns, né? Foi todo um trabalho de construção, de escuta, né, das pontas que foi feito, efetivamente feito nessa Legal. gestão. E naquele momento, quando o CCO ficou sem a direção artística, se identificou
que era necessário ter a direção artística naquele espaço, por ser um prédio de 5 andares, por ter muitas questões administrativas e para que o campo artístico, o alcance artístico do espaço não fosse sucumbido pelas questões burocráticas, né, do campo administrativo. Aham. Precisa de alguém para fazer a curadoria, olhar, desenvolver os projetos. E nesse momento de escuta, nesse processo de escuta, o Conselho Municipal de Cultura, então, a conselheira, me indicou, junto com o endosso dos fóruns, das instituições, das universidades. Todas as universidades apoiaram, as faculdades de dança. E aí a minha indicação foi aceita, Muito né, bom. dentro da Secretaria de Cultura. E eu assumi aí a direção artística do Centro Coreográfico com todo... Cheguei com todo o suporte da galera da secretaria, suporte que eu conto até hoje, porque é um trabalho de muita parceria, especialmente nos momentos de crise, porque a gente gerar conteúdo, construir conteúdo, hoje através de parcerias, mas esse é um trabalho construído, né? Que as parcerias sempre existiram, mas a gente vivencia um momento difícil para as artes, né? Então é o desejo de construção, de entendimento do centro coreográfico como um equipamento importante para a política pública da cidade e do país, Uhum. né? Então, dentro dessa construção da política pública, porque eu falo de política pública, mas isso eu acredito que já é um momento passado, mas é porque nem sempre quem ganha um edital gosta muito de defender a política pública. A gente tem essas questões, né, para resolver entre a gente. Sim. Mas o Centro Coreográfico é fundamental para a política pública. É um equipamento público, um espaço cultural público, que abriga sempre, ou desde 2017, com certeza, quando eu assumi a direção, sempre mais de 35 companhias ensaiando por semestre, né? Companhias de diversas regiões da cidade, companhias que contemplam novos talentos, que contemplam iniciativas que vêm desde projetos sociais até as escolas públicas, os grupos profissionais que essas instâncias geram, né? Também abrindo espaço para essa galera ensaiar tendo o melhor de dança, porque o Centro Coreográfico oferece o melhor. São espaços amplos, um pé direito alto, um piso adequado, um teatro com 150 lugares que recebe com dignidade, com acessibilidade arquitetônica. Então é um espaço da cidade, que a cidade merece vivenciar aquele espaço, e não apenas um grupo. Uhum. Né? Então a gente está nessa construção. E aí, essa chegada, sempre tive toda a galera da secretaria, mas especial, mandar um abraço para o Edu Nascimento, sempre foi um parceiro do Edu Nascimento, Sérgio Noronha, a turma toda da secretaria, o então subsecretário Marini, na época, que me recebeu super bem. Mas dentro dessa construção, por todo mundo que está por lá, eu sempre fui muito bem recebido, né? Porque também sempre recebi muito bem quem está chegando. Então, e sei também que em algum momento outra pessoa vai chegar para fazer a direção artística do Centro Coreográfico. Então a gente estou nessa função, né? Sei da importância e de todas as parcerias e de tudo que foi feito. A pluralidade está presente no CCO, está mesmo, Luiz? Muito. Até virtualmente. Até virtualmente. Muito. O Diego, vamos falar um pouco dessa questão da nossa parceria, né? Possibilitou que a gente fizesse um trabalho que eu acho que era muito... não é, a palavra carente é horrível, mas que carecia que a gente fizesse em algum momento de novo, porque Carmen fez isso com Danças Negras no passado, lá na gestão dela, e depois a gente ficou um bom tempo sem ver essa discussão da dança em relação a essa construção da dança negra no Estado, ajudar nessa concepção, nesse entendimento, né? Porque para a gente era muito claro que isso ficava na cabeça do coreógrafo e das pessoas que têm pensado isso nas universidades, mas não estava bem e ainda não está. Espero que a gente continue nessa parceria para ajudar a esclarecer na cabeça do formando, né? Do cara que vai para a escola de dança,
que tem esse corpo negro, que Sim. tem essas possibilidades, que às vezes não é, por exemplo, você falou, eu fui me entender como um corpo negro na dança lá, na experiência com a Carmen Luz, mas a gente pode trazer isso um pouco mais cedo, e eu vejo que essa parceria ajudou a gente um pouco nisso. Queria que você falasse um pouco desse lugar, desses ganhos que nós tivemos lá, você quanto diretor do Sim. Centro Coreográfico. Eu acho que acho, não tenho certeza, que a primeira Semana Criadores Negros na Dança foi um evento que foi uma ação muito contundente, divisora de águas, né? Em muitas frentes e questões na dança nessa cidade. Isso porque a gente percebe, sente na carne, né, o constante processo de apagamento das nossas conquistas, né, Fábio? Sim. A gente trabalha, consegue, faz, desenvolve, mas se a gente não se manter bem firme, forte, unido, de mão dada, sustentando, aquilo se desfaz. Porque de algum lugar, eu sempre falo assim, porque eu não gosto de nomear, mas de algum lugar aparecem questões e forças que diluem isso, Aham. né? A gente sabe que a herança que a gente tem da abolição é a desigualdade social, Sim. né? Isso é um projeto, uma construção perversa e que permanece Que até vigora, hoje, né? Que né? A vigora gente até hoje. não, Que vigora vigora até até hoje, hoje. Não né? vamos ser exatamente, não vamos ser ingênuos, né? Uhum. Nesse contexto também a revista Passos, que é uma revista virtual que a gente também trabalhou, é um esforço meu e da minha equipe e dos parceiros da gente escrever essa história, deixar ela escrita em algum lugar, porque eu sei que se eu não escrevê-la agora, possivelmente daqui a um tempo ela não será escrita, né? Então eu tenho que dar conta desse registro, porque eu tenho que, como gestor, também ocupar da memória do que a gente está fazendo nos Aham. coletivos, com toda a dança. E não é uma conquista só da gestão do CCO, é uma conquista da gestão, das companhias, dos fóruns, dos coletivos, Sim. da dança, de todo mundo que passa. Caímos. Ah, tá. Todo mundo que Ficou passa por maior aquele agora. lugar. O som ficou Ficou melhor. maior? O som ficou melhor. Ficou melhor? Ficou. Ah, tá bom. Então, todo mundo que passa por ali é responsável por essa história, né, por essa construção. E a parceria com Negração ela é primorosa quando vocês trazem a história de vocês, a vivência de vocês com os grandes mestres e mestras das danças negras, né? Eu acho que o grande brinde de tudo que foi feito, seja com a Semana Criadores Negros, seja com a residência Criadores Negros, contemplada pela Iberecena, num momento muito complexo de mudanças políticas no país. Mas eu acho que tudo isso é brindado quando quando juntos nós colocamos as novas gerações de bailarinos para conhecerem frente a frente, corpo a corpo, com esses mestres e mestras, né? Com toda Uhum. essa galera que suou muito para poder levantar esse segmento, essa turma, e formou muita gente, né? Então, eu acho que isso não é a primeira vez, mas fica para a história, porque é um momento muito importante. E o coletivo ver o coletivo desenvolver outras ações com outros parceiros em outros espaços é muito bacana, porque a gente dali percebe a relevância do espaço público, né? Uhum. Porque o espaço público é importante, porque a gente tem vários espaços privados que também são importantíssimos para a cidade, mas que muitas vezes preconizam um certo tipo de ação, um certo tipo de política que é voltado para a sua manutenção, né, para a sua sustentabilidade, para as suas questões financeiras. E o espaço público, ele pode também trazer muito retorno para a cidade, ele traz muito retorno para a cidade, muita visibilidade, muita construção positiva quando a gente promove um evento como esse, quando a gente apoia um evento como esse,
com o coletivo, propondo toda essa integração que mobilizou. Eu sempre falo mais de 2.000 pessoas, mas a gente sabe que foram quase 3.000 pessoas circulando por um espaço que tem aquelas capacidades ao longo de uma semana, né? Uma semana. Fruindo, vivenciando tudo o que foi oferecido ali. Não, para a gente foi de extrema importância essa parceria, o Diego, para legitimar justamente o nosso acesso a esse espaço, né? Porque há, às vezes, essa estigma, né? De passar um para o outro, que não é possível, não é possível, não é possível. A gente já, né, procuramos outras parcerias, Fê tá aí, tá de prova, a Fernanda Dias está aqui. E a gente sabe que é uma coisa que a gente precisa fazer constantemente em diversos lugares, porque às vezes as vias de acesso não são tão boas. A gente tem que pensar numa ação na Baixada, pensar numa ação não sei aonde, até porque a gente tem que chegar e promover essa circularidade mesmo. E o Centro Coreográfico consegue, além da gente tem que andar, no Centro Coreográfico a gente consegue trazer toda essa galera. Ali circula o pessoal da Baixada, ali circula o pessoal do Rio de Janeiro inteiro, tendo o centro como Sim. referência. Então, para a gente ter começado por ali, essa foi a primeira ação em parceria nossa, e inclusive foi a primeira ação do Negração, ela já começa com esse, como é que se diz? Com esse garbor, né? Com essa coisa legal. E você falou 2.000 pessoas aqui, meu coração bateu forte pra caramba, com uma saudade. Queria agradecer aqui o Ney, cara. O Ney tá aqui com a gente. O Ney também é uma resistência ali, falando de Baixada. O Ney tem um trabalho com a escola dele e muitos bailarinos bacanas, muito bons, passaram, inclusive foram, né, pra lá para fazer a aula. E aí, você falou de políticas públicas, eu queria falar com você sobre a questão da mudança de endereço, que eu acho que não ficou... que eu acho que a gente podia falar um pouco desse papo para você esclarecer alguns pontos. A gente participou daquela campanha, umas pessoas fazendo vídeo, mas eu acho que de repente não chegou a todo mundo, e tendo você como oportunidade de falar agora, acho que seria bacana. Posso sim. Primeiro eu quero mandar um beijo para minha mãe que entrou aí, dona Hilda. Ih, mãe! Te amo. Olha só, teve sim um momento de tensão, né, por conta dessa relação público-privado que a gente vivencia no Centro Coreográfico. Acho que isso não era tão claro para a classe da dança, que o Centro Coreográfico funciona em comodato, num prédio que é de uma empresa privada. Isso ficou mais claro agora para as pessoas, as parcerias, né? A importância das parcerias e das boas práticas para essa manutenção. A gente vivencia já há algum tempo, não é novidade para ninguém, uma crise muito grande, né? Em que as empresas vão olhar para a sua sustentabilidade, para as suas questões, para o campo comercial, né? Nós já observamos ali muitas mudanças de características daquele entorno do que era alguns anos atrás para o que é hoje. E a gente vem dialogando muito bem com isso, né? A circulação de público no Centro Coreográfico é sempre muito expressiva, né? Então, o que acontece quando chega a notícia de que tem a possibilidade de mudança de endereço, que a empresa está reivindicando espaço para explorar de uma outra maneira e oferecendo um outro espaço, pegou todo mundo de surpresa, né? Mesmo a gente sabendo de tudo que acontece, que se passa com todo mundo na cidade. Mas houve uma grande mobilização, primeiro da gestão da minha equipe, para a gente levantar todo o histórico desses 15 anos, dos então 15 anos, praticamente para 16, do Centro Coreográfico. E a gente levantou tudo isso com os gestores, as gestoras que deixaram, né, sua história registrada e compondo com o que foi feito ali. Então, são números substanciais, são números de produção, de circulação, de companhias, de presença de público, de tudo. Então, esses números, vai cair a transmissão. Tem alguém falando aí. Dá uma encerradinha só pra gente poder gravar isso, porque vai ficar no IGVT e a gente tem um YouTube, depois já pro YouTube. Só um minutinho, vou te chamar de novo, tá, Diego?
Pessoal, não sai Tá. daí não, é porque o Instagram é deselegante mesmo.